Você já ouviu falar sobre importação porta a porta? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Lúcio Lage. Se você está nesse vídeo comigo é porque você quer entender um pouco mais sobre o processo de importação porta a porta, também conhecido como door to door, que nada mais é do que um processo de importação em que uma empresa ou um grupo de empresas conectado faz todo o processo de importação, todo o processo logístico, desde o fornecedor lá no exterior, desde a fábrica, por exemplo, que produz um produto lá fora, até o final da cadeia logística, até o destino final da mercadoria. Se você é um importador, até a sua empresa, até seu armazém que você vai utilizar na sua indústria, aqui no Brasil, de repente, uma matéria-prima, uma máquina, ou um galpão, um centro de distribuição que você vai distribuir esse produto no Brasil todo, fazer a venda desse produto. Mas para explicar um pouco melhor, vamos destrinchar o processo logístico, o processo de importação em etapas, Então a gente fala que na importação a gente tem vários personagens, vários envolvidos no processo de importação. Aqui no canal a gente fala muito de importação da China, Então vamos focar, usar a nossa analogia para a China, mas a mesma lógica funciona para uma operação nos Estados Unidos, uma importação da Europa ou de qualquer lugar do mundo. Mas vamos pensar na China, por exemplo. Um primeiro envolvido no processo de importação seria uma trading lá na China, uma empresa que faria todo o acompanhamento da produção da fábrica lá na China, a inspeção de qualidade, todo o processo lá, até a finalização da produção, Então, uma vez que essa mercadoria estava pronta, entra em ação a parte logística. Então, seria o segundo envolvido, que seria a empresa logística, geralmente os agentes de frete, os agentes logísticos, os agentes de carga que fariam esse transporte desde a fábrica lá na China até o porto e, posteriormente, a logística internacional em si, que seria do porto da China até o porto aqui do Brasil. Em seguida entraria o terceiro envolvido, O terceiro envolvido que seria a empresa de despacho aduaneiro, de desembaraço aduaneiro, que seria o despachante que faria o desembaraço da mercadoria no porto, a liberação dos procedimentos aduaneiros e burocráticos para liberar a mercadoria e para que ela consiga ser nacionalizada e esteja liberada para seguir para o seu destino final. Chegando então no quarto envolvido, que seria uma transportadora, que faria o transporte da mercadoria do porto aqui no Brasil até a chegada dessa mercadoria no destino final. Então, o que seria o processo porta a porta nesse caso? Seria uma mesma empresa ou um grupo de empresas que contemple todos esses envolvidos, ela consiga fazer todo o processo de importação. Então, essa mesma empresa faria o processo porta a porta, desde a porta do fornecedor na China até a porta do cliente aqui no Brasil. E qual que é a vantagem de você fazer um processo de importação porta a porta, um processo door to door? É que uma vez que a mesma empresa, ou o mesmo grupo de empresas que está conectado no processo de importação como um todo, ela está acompanhando o processo como um todo, então não vai ter desvio de informação. Que é diferente você contratar um agente de cargas, depois contratar um despachante aduaneiro que não tem um vínculo com essa empresa de agente de cargas, uma outra empresa que cuidou do processo produtivo lá na China e, por fim, uma transportadora que também não tem contato com esses outros envolvidos. Se uma mesma empresa cuida de todo o processo, toda a parte documental já vem desde o início fechada, já vem analisada, já vem conferida, a chance de você ter erro é muito menor. Então o processo tende a ser muito mais fluido, muito mais, até mesmo menos custoso, Uma vez que você evita erros, você consegue otimizar o processo, reduzir custos e o processo flui de uma melhor maneira. Então, se você for fazer um processo de importação, eu sugeriria que você buscasse uma empresa que fizesse todo esse processo de importação para você ter um processo mais fluido, eu diria. Inclusive, aqui na Chinalink mesmo, a gente faz esse processo door to door, o processo porta a porta também. E aí, ficou alguma dúvida? Se você já fez alguma importação, comenta aqui como foi seu processo. Você contratou uma empresa que fez todo o processo? Você foi contratando os envolvidos separadamente, uma empresa logística, uma empresa de transporte, um despachante aduaneiro ou uma empresa que cuidou de todo o processo? Conta um pouquinho aqui sobre a sua experiência e até o próximo vídeo. E o processo flui de uma melhor maneira. Acho que é por isso.